explicar rapidamente qual é a ideia do Comitê Popular da Copa com essa consulta pública. Sem dúvida, a gente está diante de uma luta histórica. O Maracanã é um dos grandes símbolos da cidade do Rio de Janeiro, como já foi colocado aqui por diversas vezes, ainda vai ser colocado na próxima mesa. E a gente está vendo a possibilidade de ter um Maracanã doado, entregado para a iniciativa privada por 35 anos. Uma das coisas que mais caracterizam esse roubo histórico é a forma como o processo foi feito de maneira autoritária, sem consulta alguma com a sociedade, com a população do Rio de Janeiro que se relaciona com o Maracanã, com os grupos que se utilizam nos espaços do Maracanã e se relacionam com o Maracanã, e ignorando completamente as reações e as manifestações contrárias à privatização, principalmente da forma como ela está sendo feita, né? Mesmo quem porventura seja a favor da privatização do Maracanã, evidencia nesse processo, nessa proposta do governo, uma série de absurdos que ninguém consegue justificar, né? Então, a nossa ideia nesse sentido, e esse é um momento em que a gente coloca em prática, esse seminário já faz parte desse processo, é a gente ensinar o governo do Estado, e aí a gente tem pretensão mesmo, porque a gente tem que aprender muita coisa, ensinar o governo do Estado como é que se faz um processo democrático de fato, né? E aí a gente tem diversas entidades que participam do comitê, entidades acadêmicas, inclusive, que pesquisam sobre participação popular, sobre democracia participativa, que estão nos ajudando a criar um processo crescente de consulta pública de fato. Isso as pessoas, os grupos e as entidades que quiserem participar, dando a sua ideia do que seria uma boa gestão pública do Maracanã, ou mesmo defendendo a privatização, sobre qual seria a privatização que para essa pessoa ou para essa entidade faz sentido, mandaria para a gente essas ideias para a gente sistematizar e ver o que sai daí. Uma das coisas que a gente está lançando nesse sentido, e aí baseado em diversas experiências do governo federal, dos processos de conferência, né, é justamente de fazer uma ferramenta web que garanta a discussão ponto por ponto dos textos básicos que vão ser propostos. Desculpa te interromper, eu pedi para o pessoal ter mais atenção, porque esse assunto agora a gente tem uma relevância. A gente tem que dar uma contextualizada, porque isso aí é de extrema importância. O que você está apresentando agora é crucial nesse processo. Eu queria que as pessoas, por favor, nesse momento, parassem zoom, um ou a outro, que é hora de ouvir. Esse momento é fundamental. Esse momento é crucial para a gente, por favor. É isso aí. Como eu estava dizendo, então, a gente inicia agora com esse seminário, né, com esse debate. O debate está sendo gravado. A ideia é que muitas propostas apareçam aqui. Essa mesa final é fundamental, tem esse tema, o Maracanã que queremos. A gente começa esse processo de um debate, de fato, da sociedade para o que a gente quer do Maracanã. Então, o momento agora é de propostas, é de proposições. Eu acho que a gente vai fazer um recorrido do que significa o Maracanã para cada um dos que sentarem nessa mesa, mas a gente já vai estar recolhendo, nós do comitê, né, já vamos estar recolhendo possíveis contribuições que surjam daqui por escrito no e-mail consultadomaraca@gmail.com. Então, assim, quem já tiver ideias, a gente sabe muito bem que a gestão pública do Maracanã, que teve o Maracanã até hoje, não é uma gestão pública que nos agrada, não é o que a gente não deseja que o Maracanã permaneça do mesmo jeito que era, né? A gente tem sérios problemas de gestão com a Sudeste. Então, assim, quem tiver ideias, quem quiser participar desse processo, fazer parte desse momento histórico, que depois vai gerar um relatório de fato contundente, um plano alternativo, um projeto alternativo da sociedade civil para o Maracanã, sintam-se convidados nesse momento. O e-mail referido é consultadomaraca@gmail.com. E esse seminário tem esse caráter simbólico de dar início a esse processo, né? A gente tem até o dia 11 de abril, que é o dia previsto para a licitação, primeiro para derrubar essa licitação, e aí é importante que todos os companheiros aqui pensem em formas de
de ajudar nesse processo, quem tiver contato com juristas que queiram participar desse processo é importante. Participar das mobilizações de ruas que a gente está organizando é importante também. Na segunda-feira agora a gente vai ter uma reunião às 6h30 no centro aqui no CEP. E sem dúvida que quanto mais contribuição a gente ter nessa consulta pública, melhor vai ser o nosso documento final e maior vai ser o sentido político desse ato que a gente vai fazer de lançamento desse projeto nosso, alternativo da sociedade para o Maracanã. É isso, vamos para a última mesa. Luiz Antônio Simas, professor de História, por favor. O companheiro Lúcio de Carlos, jornalista da SBT. Mário Augusto Jacob Skins, presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da API. Por favor, Mário. Gustavo Melo, volta para a mesa, Gustavo. Cadê você? E está na lista aqui o companheiro Afonsinho. Eu tenho a impressão de que ele teve algum contratempo e eu não vi, como eu não vi ainda, possivelmente ele não deve estar presente e deve ter tido algum problema. O companheiro Modesto da Silveira deixou um recado dizendo que está em inteira disposição para contribuir, Gustavo. Você estava falando agora de quem pode contribuir e tudo mais. O companheiro Modesto da Silveira se colocou à disposição. Na próxima reunião ele disse que está interessado em estar participando junto ao comitê. As perguntas aí, então fiquem à vontade, são 15 minutos para cada um, depois está aberto aí para o plenário. Simas, fica à vontade aí, 15 minutos, cara. Bom, gente, boa noite para todo mundo aí, obrigado pelo convite, o Gustavo aí, a gente já participou aqui de um evento sobre essa questão do Maracanã, com o Juca Kfouri, enfim, fizemos um debate também na Câmara de Vereadores e a gente está nessa luta. Eu costumo dizer que a minha relação com o Maracanã, eu estava falando sobre o Maracanã, eu andei escrevendo sobre o Maracanã, enfim, uma opção de coisa, além de tudo que representa o Maracanã, eu sou um morador do Maracanã, eu moro a 5 minutos do estádio a pé, e é uma coisa interessante, eu falei isso a última vez que eu vim aqui, mas eu faço sempre questão de falar. Quando eu tive a oportunidade de comprar um apartamento, e eu dei sorte de comprar numa região que estava conflagrada na época, né? Porque aqueles morros da Tijuca, aquela relação toda, e a imprensa histérica dizia que ninguém podia sair na rua, que ia morrer, etc. E tal. Então eu aproveitei a ocasião, porque o preço dos imóveis estava baixo, né? E comprei um apartamento quase do lado do estádio, porque o meu sonho de criança era morar perto do Maracanã. Eu nunca tive o sonho de morar perto da praia, até porque pela minha cor é quase um suicídio fazer um negócio desse, né? Mas eu sou um absoluto fanático por futebol e eu sonhava em morar perto do Maracanã. Eu já fui a Maracanã ver pelada de garçom, eu já fui a Maracanã ver um americano e Madureira na semifinal de Taça Rio, que eu acho que eu era o único sujeito que estava no Maracanã. Eu subi aquela rampa sozinho e eu senti uma das sensações mais fantásticas da minha vida. Eu subi naquela rampa, enfim. Então eu tenho uma relação pessoal com o Maracanã. Mas em relação a esse debate aqui, eu acho importante afirmar o seguinte: quando a gente discute qual é o Maracanã que a gente quer, a gente tem que ter a absoluta consciência de que a gente está discutindo qual é a cidade do Rio de Janeiro que a gente quer. Porque o Maracanã é indissociável da cidade. Então a gente não pode pensar o estádio dissociado da cidade do Rio de Janeiro. Porque o que está acontecendo com o Maracanã hoje é o que está acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro hoje. Eu costumo até dizer uma expressão aí, um neologismo. A gente está vendo uma aicobatistização da cidade do Rio de Janeiro, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é isso. Nós estamos vendo uma cidade que está sendo criminosamente privatizada. A gente está vendo uma cidade, por exemplo, que tem hoje um governo, uma prefeitura, né? E um governo estadual que investe pesadamente numa política de remoções para transformar o Rio de Janeiro num balneário de grandes eventos. E eu lembro que uma vez disse o professor Marcos Alvito: você pega a imprensa, você só usa a expressão remoção para falar de 3 coisas: lixo, cadáver e favela. Então você só ouve remoção quando você está falando de lixo, de cadáver e favela.
Então a gente tem uma política de remoções, que é um negócio criminoso, e a gente tem um discurso muito perigoso no Rio de Janeiro hoje, que é o discurso da revitalização. Eu tenho verdadeiro horror da palavra revitalização, porque é uma palavra que dá a impressão que determinado lugar não tinha vitalidade nenhuma. Aí chegou o poder público, ali revitalizou. Eu dou um exemplo que aconteceu com o CADEG em Benfica, né? Eu frequento o CADEG há muito tempo, eu como aquele filé com fritas no puleiro do Galeto há muito tempo, né? Eu já cansei de comprar flor no CADEG para ir a terreiro de candomblé. O CADEG está ali desde a década de 60, vital. O CADEG nunca sofreu qualquer problema de vitalidade. A população estava ali. O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara é uma festa desde sempre. Aí, subitamente, né, descobriram que o CADEG poderia ser um lugar muito interessante para ser revitalizado. Aí colocaram os restaurantes chiques do CADEG. Hoje em dia não existe mais cozinheiro, né? Existe chefe. Aí os chefes foram para o CADEG, e aí a comida no CADEG subiu de preço vigorosamente. E aí, para você alugar um box no CADEG hoje, o preço é caríssimo também. E a Zona Sul faz excursão no CADEG, parece até safari, né? Parece um safari. Você vê chegando Jeep, você vê chegando van. Aí as pessoas descem em Benfica, verdadeiramente como se estivesse numa savana, né? A ideia é que só falta botar repelente, é um espetáculo, quase circense. Você assistir a chegada de um comboio da Zona Sul no CADEG, né? Porque o cara acha muito interessante, não, porque eu fui ao CADEG, etc e tal. Então a cidade hoje, na verdade, está sendo privatizada. A cidade do Rio de Janeiro está sendo privatizada, né? A cidade do Rio de Janeiro, a rua do Rio de Janeiro, nós somos uma cidade, nós temos uma cidade cuja história ela está muito vinculada à tradição da rua, o convívio da rua. O Rio de Janeiro, do ponto de vista da história, é uma cidade afro-portuguesa e ameríndia. O Rio de Janeiro foi o maior porto de entrada de escravos durante muito tempo, né, de toda a história da América Latina. O Rio de Janeiro é uma das 4 grandes cidades negras do Brasil. É o Rio, é Salvador, é São Luís do Maranhão e é Recife, né? Nós temos uma cidade cuja civilização se estruturou na rua. Eu acho, por exemplo, que a maior aventura civilizatória que aconteceu no Rio de Janeiro foi a aventura que ocorreu entre as décadas de 20 e 30, numa região do Estácio de Sá, que era uma região cercada de terreiro de macumba, que era uma região cercada de puteiro, e naquela região surgiu a nossa grande invenção civilizacional, porque é civilização, sim, que foi o samba urbano carioca. Essa foi uma cidade que inverteu a lógica de todos os processos. Em 1910, se você chegasse no Rio de Janeiro, quem fazia samba era o preto. E quem jogava bola era o branco, porque o futebol era um esporte elitista. O Rio de Janeiro é uma cidade que permite um convívio na rua tão intenso, que se você chega na década de 30, você vai ver que o maior jogador de futebol do Rio de Janeiro é o preto, Leônidas da Silva. E o sambista que mais tocava na rádio naquele momento era o branco, Noel Rosa. O Rio de Janeiro foi a cidade que fez o branco fazer samba e fez o negro jogar bola. Então essa cidade, ela é muito séria nesse aspecto. Nós somos uma cidade que permite o contato entre civilizações, o contato entre culturas, a circulação de ideias. Isso é a marca do Rio de Janeiro. Nós fomos a cidade que inventou o negro jogando bola, inventou o branco fazendo samba, o batuque, né? O Rio de Janeiro construiu uma civilização própria desta maneira. E quando no Rio de Janeiro você construiu um estádio como o Maracanã foi construído inclusive para ser colocado, depois de muita discussão, porque houve um grande debate na época para onde ficaria o Maracanã. Você tinha proposta para botar o Maracanã em Jacarepaguá, para botar o Maracanã em vários lugares. Aquele lugar em que o Maracanã se encontra hoje foi resultado de uma ampla discussão, porque aquele lugar foi considerado um lugar central da cidade. Porque você sai do subúrbio, você chega ali, você sai do centro, você chega ali, você sai da Zona Sul, você chega ali. O Maracanã foi pensado como um ponto de integração. Por mais que na construção aquilo já tivesse uma proposta de divisão, porque você tem uma geral para uma população de renda mais baixa, uma arquibancada para uma classe média, né, e uma cadeira para uma classe que quer ficar um pouquinho distante da geral e um pouquinho da arquibancada. Ainda que isso já existisse, o Maracanã ainda era um polo de integração. O campeonato carioca atual, né,
isso, a média de público no Campeonato Carioca, todos os jogos somados agora, deu 151 mil pessoas, todos, até agora. O Maracanã cansava de ter jogo e dava mais de 150 mil pessoas. Um jogo já superava o público total do Campeonato Carioca de futebol hoje, né? Então eu acho que a gente tem que levar essa discussão do Maracanã para fóruns mais amplos, para deixar claro que perder o Maracanã como a gente está perdendo, não é perder um estádio, não. A gente está perdendo a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade que está passando por um processo criminoso de higienização. Essa cidade está sendo pensada como um balneário de grande evento. Essa é uma cidade hoje cuja política de preços ela é feita para turista. O Rio de Janeiro hoje é uma das cidades mais caras do mundo. É uma das cidades mais caras do mundo e isso é um verdadeiro crime. Eu tenho absoluta convicção que uma cidade só é boa para o turismo se uma cidade for boa para o seu habitante. E o Rio de Janeiro não está sendo uma cidade boa para o seu habitante. Eu, no ano passado, trabalhei em algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro com um projeto, sobretudo no Cantagalo, né? Porque eu parto do princípio que é o seguinte, eu sempre fiz isso na minha carreira. Eu trabalho no ensino privado, mas desde que eu comecei a trabalhar no ensino privado, eu sempre achei que quem trabalha no ensino privado tem que ter uma contrapartida. Se você dá aula no ensino privado, faça uma contrapartida e dê aula na comunidade, e dê aula em algum tipo de projeto. Eu já trabalhei em projeto no Oswaldo Cruz, já trabalhei em projeto na Maré, trabalhei em projeto no Cantagalo, porque eu me sinto mais tranquilo assim. Uma questão minha, me incomoda muito trabalhar só com o ensino privado. Eu gosto de trabalhar com uma cidade mais ampla. E eu estava lá no Cantagalo, e tem um discurso, para a gente não ultrapassar o tempo, tem ainda 5 minutinhos aqui, tem um discurso que o Cantagalo foi revitalizado, né? Porque colocaram um elevador magnífico, que faz o sujeito chegar ao alto do Cantagalo com uma rapidez impressionante. Então o elevador é uma atração turística, isso é maravilhoso. Eu estou dizendo porque eu convivi 1 ano no Cantagalo, toda segunda-feira à noite, vários meses no Cantagalo, chegou a 1 ano, mais muito tempo. Primeira coisa, né? O antigo morador do Cantagalo está tendo que sair de lá. Tem famílias que há 50 anos que estavam no Morro do Cantagalo, eu conheci famílias que estavam vindo morar no Morro do Cavalão em Niterói, no Morro do Estado em Niterói, porque o aluguel no Cantagalo ficou proibitivo. Você está tendo um aluguel de R$ 1.800 no alto do Morro do Cantagalo. Segundo detalhe que é absolutamente crucial, se você olha aquele elevador do Cantagalo, a primeira coisa que aquele elevador faz é tampar a vista da favela. Então o resultado imediato daquilo, além de aumentar o preço de aluguel no Cantagalo, foi aumentar o preço do metro quadrado na Praça Nossa Senhora da Paz, que está ali embaixo, a Nossa Senhora da Paz não, a General Osório que está ali embaixo, né? O Rio de Janeiro está vivendo um momento em que a política de solo urbano é criminosa, ela está sendo criminosamente especulada. É uma especulação criminosa o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. A gente sabe que a Praça Mauá está passando por um processo muito perigoso, porque está todo mundo achando lindo o Porto Maravilha, né? A cidade se encontra com o Porto. O modelo daquilo ali é Puerto Madeiro na Argentina. E até hoje tem movimento social na Argentina botando a boca no trombone, porque Puerto Madeiro representou uma criminosa remoção de uma população mais pobre que vivia naquela região da boca. A revitalização ali foi transformar Puerto Madeiro numa espécie de Miami. Eu estou dizendo isso porque eu estive lá e eu conversei com gente de lá, né? Então o que está acontecendo hoje aqui é isso. Eu acho que a gente tem que ampliar esses fóruns de discussão. Eu acho que tem que incomodar mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer aquele papel do frevo do Mariano Suassuna, a madeira que cupim não rói, né? Aquela madeira que cupim não rói que vai perturbar os caras vão encher o saco. Se é para morrer, a gente tem que morrer que nem bandido em filme do Velho Oeste, a gente tem que morrer atirando. Não tenha dúvida quanto a isso. Para morrer tem que ser morrer no grito. Mas eu acho que a gente não vai morrer não por conta de um pequeno detalhe, para fechar essa minha fala inicial. Essa cidade foi pensada, depois da abolição da escravidão, para acabar com ele. Esse país foi pensado para eliminar fisicamente e culturalmente a herança da escravidão. Você teve um processo de branqueamento racial no Brasil, que foi fundamentado na vida do imigrante, cujo objetivo físico era você, num prazo de mais ou menos 100 anos, limpar a pele do brasileiro definitivamente para que todo mundo fosse branco. E eu já estudei isso e a gente tem documento que fala explicitamente sobre a tentativa de trazer o imigrante para branquear a população.
E do ponto de vista cultural, você teve uma perseguição intensa ao samba, você teve uma perseguição intensa à Umbanda, você teve uma perseguição intensa ao candomblé, à capoeira, à cultura da rua. O Rio de Janeiro rigorosamente viveu um processo que durante 30, 40, 50 anos a tentativa foi de limpar a cidade de tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês agora, para fechar essa primeira parte. Eu estava na Marquês de Sapucaí, nos desfiles, até porque eu joguei bateria lá na questão do Estandarte de Ouro. E a cena mais importante que eu vi no Carnaval Carioca foi o esquenta da bateria da Portela. Porque a bateria da Portela desfilou sobre Madureira, e a fantasia da bateria foi a fantasia de Zé Pilintra, o malandro, né? Por conta do Mercadão. E eu sei o que aconteceu, eu não posso falar aqui porque não estou autorizado, mas no ensaio geral da Portela, Zé Pilintra mandou um recado que a bateria não entrava se não batesse para ele na Marquês de Sapucaí. Isso aconteceu no ensaio geral da Portela, mas eu não estou autorizado a revelar. E o que aconteceu foi o seguinte: a Portela chega no setor, a bateria inteira abre, eles colocam 3 atabaques e começam, e aí todo mundo começa a cantar: ô Zé, quando vem das alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. E os diretores de bateria dançam, e a rainha de bateria dança, e todo mundo canta, e o tambor bate. Quando eu vi aquilo acontecer, eu tive a absoluta convicção de que esta cidade, a cidade da rua, a cidade do povo do Rio de Janeiro, a cidade do Seu Zé, a cidade do Gerdau, essa cidade, camarada, não morre. Essa cidade não morre. Era para esse tipo de cultura, para isso que a gente está defendendo hoje aqui, ter desaparecido. Não desapareceu, perseverou, porque isso é a nossa civilização. Então a gente tem que se organizar, tem que estender esse debate vendo o Maracanã como algo fundamental da cidade como um todo. Não se pensa o Rio sem o Maracanã, e não se pensa o Maracanã sem o Rio, né? Porque eu garanto para você o seguinte: o malandro divino prevalece. O malandro divino prevalece. E ele estava ali. E se ele estava ali, é um recado para todos nós. Essa luta a gente ganha, mas tem que incomodar. É madeira que cupim não rói, e a gente debate mais sobre isso daqui. Nós aqui nesse auditório hoje, a gente chega à conclusão, cara, que realmente os governos aí vêm cometendo crimes aí sociais e culturais com nós, cariocas e brasileiros, né? Geraldino, Garibaldi também, né? E tomando... Nem que eu falei antes. Claro, e tomando decisões levianas e irresponsáveis com o nosso dinheiro, com o dinheiro do cidadão, do contribuinte de eleitor. Eu vou parar, porque senão eu também vou entrar no... Eu estou aqui com o mediador, eu vou aumentar. Mário Augusto, Jacob Schmidt, palavra tua, 15 minutos. Boa noite a todos e a todas. Em 15 minutos, talvez, ele atende muita coisa diante do nosso amigo que fez uma brilhante exposição do Rio de Janeiro. E o Maracanã, o Rio de Janeiro, mais do que Rio de Janeiro, o Maracanã é Brasil. E nós temos que preservar esse Brasil que estão querendo acabar também. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer de um fato. Futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? O futebol que arrasta a multidão, multidões. É o futebol que também está sofrendo aí as agruras de um modo de produção perverso. Essa é a realidade. Tem alguns que ganham muito, a maioria não ganha muito. Mas o que aparece são os que ganham muito, né? As grandes estrelas, etc, etc. E quem são os dirigentes desse futebol brasileiro? Não, acho que não precisa de um grande exercício mental para a gente chegar à conclusão que o futebol brasileiro está, para usar o termo lá você como professor de história, o termo de dirigentes carcomidos, né? De uma época e não se renova. Essa é uma realidade. E nesse sentido, a Confederação Brasileira de Futebol, nesse momento, depois de passar um período do Ricardo Teixeira, acusado de muitas irregularidades, acusado de apropriações indébitas, inclusive um jornalista, recentemente um jornalista
britânico que foi processado aqui, que perdeu, e nem avisaram a ele que ele estava sendo processado. Né? Não guardei o nome dele, mas foi conhecido. Esse é o Ricardo Teixeira, né? Que passou o bastão para quem? Que é o atual José Maria Marinho. Quem é José Maria? Faz parte de todo o contexto que passa pelo Maracanã, pela transformação negativa que está acontecendo na cidade. Quem é José Maria Marinho? Vocês sabem que nesse momento, o filho do Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, que diria, um cidadão acima de qualquer suspeita, na medida que tem posições conservadoras em termos políticos, dentro da política brasileira, ele resolveu fazer um abaixo-assinado pedindo a destituição do José Maria Marinho da Confederação Brasileira de Futebol. Por quê? Olha, nós temos que ter memória, algum tipo de memória. José Maria Marinho era um deputado estadual da então Arena, né, de triste memória. Vocês, a maioria que não era nascido nesse período, né? Mas esse cidadão era, em São Paulo, deputado estadual. E, como deputado estadual, fazia discursos pedindo, poucos dias antes, uma semana antes do assassinato cruel do jornalista Vladimir Herzog, que é uma figura da história brasileira, né? O José Maria Marinho pedia o quê? Pedia que as autoridades naquele momento agissem com maior rigor contra, entre aspas, a infiltração comunista na TV Cultura. Bom, deu no que deu, né? E hoje esse cidadão aí que dirige a CBF, o filho dele, com muita razão, está passando um abaixo-assinado, conclama a todos vocês verem, se não assinarem, assinarem também, pedindo a destituição desse senhor. Porque realmente é lamentável que um dos responsáveis pelo assassinato do Vladimir Herzog ocupe a posição que está ocupando. Né? Isso não é só uma mancha para o Brasil, pega mal no exterior. Você acha que lá no exterior já não estão falando de o dirigente da CBF era que fosse conservador, mas era um cara que elogiava delegados que torturavam, como Sérgio Flori, etc. Esse é o retrato do presidente da CBF, é o retrato da cartolagem do futebol brasileiro. Então, faz parte de todo o contexto que passa pelo Maracanã, pela cidade do Rio de Janeiro, e outras cidades também não. Temos que lembrar o seguinte, a própria Copa do Mundo agora, 2014, tem umas coisas meio estranhas, né? Que eu não sou nenhum experto em futebol, acompanho, de vez em quando vou assistir jogos, enfim, mas me parece que, se não estou enganado, são 32 países que vão disputar a Copa. Certo? Então, me chamou a atenção, seria dividido em 8 séries. Né? Não, mas seria mais, seria melhor, seria, tecnicamente falando, seria o quê? Seria 8 séries. Né? São quantas séries? 12. E quantos estádios estão sendo construídos em locais em que o público, normalmente, público reduzido, que o público vai estar em futebol. Então, para que 12 cidades? Que se escolhe atrás disso? Por que 12 cidades sediam a Copa do Mundo? Também é mas não sei se isso aqui está sendo colocado. Estava conversando com outro companheiro aqui da Comissão de Defesa da Liberdade, o Alcir Cavalcante, nós comentávamos sobre isso. Que mistério é esse? Alguém responde isso? Então, faz parte do esquema. Né? Então, é lamentável, voltando ao José Maria Marinho, que uma entidade do futebol e esporte
popular, é o esporte das multidões. Né? Então é lamentável que esse cara ocupe um espaço que vai ocupar cada vez maior, como se fosse um cidadão normal. Não é um cidadão normal, é um cara que tem responsabilidade histórica no assassinato e de outros assassinatos que a gente não sabe, né? de um jornalista. Né? E, nesse sentido, eu acho que temos que dar todo o apoio e mostrar. O Sindicato de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro já mandou, inclusive, uma circular, uma carta para os editores de esportes dos principais jornais, da mídia de mercado brasileiro, jornalões ainda, para observarem José Maria Marinho, não no ângulo como se fosse o presidente, o grande cara, etc., sem espírito crítico. Agora, fazer cobertura, cobrar desse cara. Né? E isso aqui é um dos aspectos desse cidadão. Fora outros, até pareceu que ele ficou com uma medalha, botou no bolso uma medalha e tal. Fora outra medalha que ele deve ter colocado no bolso, que ele não sabe. Né? E com outras medalhas, o Ricardo Teixeira, que parece que mora nos Estados Unidos, Miami, né? E também o próprio João Velantes também todos eles cidadãos acima de qualquer suspeito. Então nós temos que cobrar, porque no caso do Marinho pior ainda, porque ele além do mais, um cara que foi ligado à repressão. Não é da idade de vocês, mas todo mundo conhece pelo menos a figura hedionda do delegado Sérgio Fleury, e responsável por torturas hediondas. Então até apareceu algumas coisas. Então o Marinho elogiava o Sérgio Fleury, né? Que ajudava muito. A história é a seguinte: o cara recebeu um elogio na Assembleia Legislativa, contava a pontos para ele ascender na carreira policial. Então o Zé Maria Marinho também contribuiu com o Sérgio Fleury, que é um assassino histórico. Né? Então nós não podemos aceitar passivamente que o indivíduo dessa equipe ocupe a presidência da CBF. E mérito para o jornalista Juca Kfouri ele levantou, ele fez a memória histórica, ele pegou lá nos anais da CBF os discursos do Zé Maria Marinho e colocou aqui. E agora tem o abaixo-assinado que volto a frisar que com todos nós devemos. Eu já assinei como cidadão brasileiro pedindo a destruição. E convoco vocês todos a darem, se ainda não fizeram, repito, a darem uma olhada na internet e assinarem. Ele está pedindo para que pelo menos 10 mil pessoas assinem esse abaixo-assinado. Eu acho que é uma luta justa. É de um filho que perdeu um pai, certo? E um jornalista que foi lá se apresentar numa repartição policial e foi assassinado. E no momento em que se fala tanto que o Brasil está sendo passado a linha, Comissão da Verdade, etc., etc., uma Comissão da Verdade que tem algum mérito, mas também deve ser questionada, porque, afinal de contas, até agora, em quase um ano de trabalho, o que ela nos revelou, nós já, de alguma forma, já sabíamos. E a sua importância é porque está ocupando espaço nos meios de comunicação brasileiros, sobre os acontecimentos daquela época, que não podem ser passados desapercebidos. E também lembrar que não só não podem passar desapercebidos, como também crimes que foram cometidos dessa natureza são crimes imprescritíveis, são crimes que, em qualquer época, se nós julgamos, agora já não tem mais para julgar, se a humanidade julgou criminosos de guerra nazistas e foram caçados depois de muitos anos, inclusive um deles, o mais amadurível, o Klaus Wagner,
foi encontrado na Bolívia, depois de ter sido conseguir escapar entre aspas, que tem auxílio da Central de Inteligência dos Estados Unidos para vir para a América Latina. Ficou na Bolívia e finalmente, na década de 80, foi deportado. Se essas figuras idiotas da história mundial foram punidas depois de tanto tempo, né, e ainda se fala sobre a possibilidade de existir alguns desses criminosos ainda vivos, e todo mundo atrás deles, por que aqui no Brasil figuras que cometeram crimes contra a humanidade seguem impunes? Porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo decidiram que a anistia contempla crimes contra a humanidade e que tem em vigor a anistia para gente que nem foi julgada. Então é isso. E Marinho é nesse contexto, José Maria Marinho. E nesse contexto também está exatamente o que ele falou com muito brilhantismo sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o Maracanã. Maracanã é produto de uma época, né? Inclusive que o Brasil, nos anos 50, criou a Petrobras, e havia um espírito nacionalista que se desenvolvia, né? E o Maracanã está dentro desse contexto em que tentou-se, de alguma forma, no Brasil, se realizar qualquer forma para que o povo brasileiro tivesse alguma. Não estou falando em processo revolucionário, nada disso. Que o povo brasileiro melhorasse a sua condição de vida. Depois temos a história que o presidente que se suicidou, depois um outro presidente que foi derrubado, e assim sucessivamente. E chegamos aos 21 anos de ditadura e chegamos aos dias atuais. Então é isso. Talvez tenha entendido mais do que a gente vai se empolgando além de lembrar fatos, né? Então fica a mensagem. Vamos destituir da presidência da CBF, o Zé Maria Marinho. Isso é uma vergonha para o Brasil, e o Brasil está sendo visto nos outros países como dessa forma. Está brigando na presidência do esporte mais popular do Brasil um cara que contribuiu para o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e com seu e de outros, né? Na medida que com seus discursos odiosos contribuía para que as autoridades da época, né, radicalizassem a repressão. É isso aí, obrigado. Vejo uma imagem de um projeto privatista, entreguista, criminoso mesmo, como bom para a população. E outra coisa, a gente perceber, cara, como é que pode se construir, quer dizer, se destruir, né, se derrubar o complexo do Maracanã para entregar para um cara e para fazer apenas 2 jogos, cara. Copa do Mundo vai ter 2 jogos, não é isso, Lúcio, aqui no Rio de Janeiro? Se tiver, né? Quer dizer, vão destruir todo o complexo. Tem outro detalhe técnico aqui. Eu me lembro assim, quando eu era bem garoto, eu não via muito de longe futebol. Me lembro que o Brasil entrou em campo já era campeão. E aqui aquele Filipão que tem que já defendeu o Perotier, diz assim, não, nós somos favoritos e nós temos obrigação e vamos ser campeões. Então já estão começando a ficar com salto alto, já somos campeões do mundo antes de qualquer jogo. Em 1950 tivemos uma lição. Mas a gente aqui na ABI faz questão de ser sacerdote da verdade. A gente faz questão de fazer com que o jornalismo aqui sirva como um auditor popular em defesa da população, né? Por isso que nós vamos continuando essa luta em defesa do complexo do Maracanã. Gustavo, 15 minutos, cara. A palavra é tua. Vamos lá. Bem, boa noite. Maracanã que queremos, né? Vou tentar focar, eu vou tentar rebater 4 argumentos que justificam, que são usados como justificativa para a privatização e para esse projeto, né? O
primeiro, já historicamente utilizado para as reformas do Maracanã, é que Maracanã, para a tentativa de privatização, perdão, é que Maracanã dá prejuízo. Seria o discurso de que a desoneração dos cofres públicos se daria com a iniciativa privada assumindo o complexo do Maracanã. Pois bem, se é essa a intenção, o projeto que a gente tem hoje está prevendo 932 milhões na reconstrução do Maracanã. Né? Hoje a gente tem 932 milhões investidos no Maracanã desde 2010. A gente pega desde 99, nas reformas que foram feitas, foram cerca de 1,5 bilhão investidos no complexo do Maracanã em seguidas reformas. Bem, isso tudo dinheiro público, obviamente, a gente pode tirar uma média aí de 110 milhões ao ano desde 99, 110 milhões por ano desde 99. De 2010 para cá, a gente pode tirar uma média, por exemplo, de 31 milhões por mês, dá 1 milhão por dia investido no Maracanã, de setembro de 2010, quando ele foi fechado para essa última reconstrução, até agora. 1 milhão por dia gasto. O projeto do governo, o governo está apresentando um projeto que prevê um retorno de 4 milhões e meio ao ano. Se a gente gastou 1 milhão por dia, a gente está tendo um retorno de 4 milhões e meio ao ano, que é o que o gestor pagaria ao Estado de retorno para gerir o Maracanã. É um escândalo, obviamente. Além disso, você tem cerca de 550 milhões, que está previsto nesse projeto, que o governo usa como o discurso de que seriam obras de infraestrutura que esse gestor, esse administrador, né, essa empresa, investiria e desoneraria o Estado, portanto. Né? Só que as obras de infraestrutura que eles estão falando é a obra de demolição do Sete de Barros, que é um equipamento que funciona, que atende a população, ao Parque Aquático de Vila Mari, a Escola Municipal Federais, a construção, no caso do Sete de Barros e do Júlio de Lamare, a reconstrução desses mesmos equipamentos em outro espaço e a construção no local das demolições de shoppings e estacionamentos. Essas são intervenções que, por óbvio, não atendem ao interesse público, atendem ao próprio interesse do investidor. É isso que vai dar lucro para o investidor ali, são esses shoppings que vão ficar nessa região, é o Maracanã elitizado, é o Maracanãzinho dos grandes shows, é isso que vai permitir o lucro. Então, esse conceito de que o Maracanã dá prejuízo, talvez o maior prejuízo que ele esteja dando seja com essas seguidas reformas e com esse projeto absurdo que não traz de retorno tudo que a gente investiu. Para além disso, fica o desafio, e aí companheiros do Comitê Popular já tentaram isso por seguidas vezes e a gente não teve um acesso a um balanço detalhado dos custos de manutenção do Maracanã. A gente precisa que o governo venha a público e explique para a gente essa matemática. Essas contas não fecham, definitivamente não fecham essas contas, e a gente não vê o poder público explicando de forma detalhada quais são os custos que o Maracanã gerava e que não vão mais gerar e que, portanto, dariam sentido a essa conta maluca. Né? A gente tem isso sim, uma declaração da agora ex-secretária de Esporte e Lazer, Márcia Lins, dizendo que o Maracanã dava um lucro de 15 milhões anuais. Então, assim, a justificativa do prejuízo não procede. Uma outra justificativa muito usada é de que o Maracanã, atendendo a novos padrões, novas tendências globais, se transformaria numa arena multiuso. Aí eu me refiro, faço uma citação ao companheiro nosso, professor da UF, companheiro de Comitê Popular da Copa, Chris Gaffney, que é um americano estudioso do futebol, que afirma, de forma muito feliz, que o Maracanã sempre foi uma arena multiuso. A gente teve uma mesa há pouco agora, falando sobre o complexo do Maracanã, em que a gente viu que ali tem diversos usos que o complexo do Maracanã atende. Para além disso, o Maracanã, certamente o estádio do Maracanã é o grande palco do futebol, mas a gente também não pode diminuir os acontecimentos como, por exemplo, o show do Frank Sinatra, um show do Paul McCartney, aquelas coisas que marcaram a geração, Rolling Stones, até o Papai Noel, para quem foi lá ver no Maracanã. Enfim, outros usos que eram dados ao Maracanã que já o caracterizavam como uma arena multiuso. Então, o que estão chamando de arena multiuso hoje é esse estádio asséptico,
elitizado e que vai totalmente contra a vocação histórica do Maracanã. Vamos lá. Por terceiro, a gente pode falar de uma perspectiva que se tem de modernização dos estádios, né? E isso tem um grande diálogo com o que o professor Simas estava falando sobre revitalização, né? O que ele chama de modernização nada mais é do que a elitização desse estádio, né? Que o Maracanã precisava de obras de reforma, que tinha, para quem frequentou o Maracanã na década de 90, se lembra que as fiações eram expostas, se lembra que a gente teve um acidente fatal por má conservação, a gente tinha diversas reformas que eram para ser feitas, mas que não necessariamente deveriam tirar o caráter que o Maracanã tinha de um palco cultural que atendia a qualquer pessoa do Rio de Janeiro que quisesse ir ao estádio. Então, o que a gente vê hoje, na verdade, e aí eu me remeto à fala do Lúcio sobre o modelo alemão e sobre o modelo próprio que a gente tem que buscar, o que a gente tem hoje é que, nessa perspectiva da gente transformar a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade a ser vendida, uma cidade que deve ter um marketing, uma cidade feita para o turismo, a gente acaba apostando em projetos que, na verdade, tiram o que nos diferencia e aposta nas coisas que nos pasteuriza, como acontece em outros lugares da Europa ou dos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é uma fala do Renato Cosentino, outro companheiro de Comitê Popular da Copa que eu cito aqui, que é essa nossa dificuldade de aceitar as formas que a gente tem de construir os nossos espaços, os nossos templos, inclusive, sempre subserviente a alguns modelos que vêm do norte para o sul, que são impostos para a gente sob uma perspectiva de maior lucro. E aí o professor Simas citou Porto Madeiro, e não é só Porto Madeiro, o Porto Maravilha hoje se baseia num projeto que você encontra em diversas grandes cidades de turismo hoje, Cidade do Cabo, inclusive, Hamburgo, em Belém do Pará, você tem um projeto similar, que é de transformação dessas áreas portuárias em grandes shopping centers. Se por um lado a gente tinha uma zona do porto muito viva, assim, né, com diversos espaços ali que tinham potenciais para intervenções urbanas por parte do governo muito interessantes, né, uma perspectiva de moradia, inclusive, a gente debate muito isso no comitê. Por outro, a gente vai ter agora um grande shopping center que a gente vai encontrar de forma muito semelhante em outras cidades do país. Então, o que está acontecendo com o Maracanã tem essa perspectiva também, né? O Maracanã que se diferenciou de todos os estádios do mundo, né, que se transformou talvez no templo máximo do futebol mundial, né? Agora ele está sendo transformado num estádio como outro qualquer que a gente encontra na África do Sul, que recebeu a última Copa, que a gente encontra na Europa, que a gente encontra nos Estados Unidos, inclusive. Então, assim, quando a gente pensa o Maracanã que queremos, eu reforço a fala do Lúcio de Castro, dizendo que o Maracanã que a gente quer não tem diferenças radicais do Maracanã que a gente aprendeu a conviver, que nossos pais aprenderam a conviver, nossos avós, inclusive, participaram daquele estádio. O Maracanã onde todos pudessem participar e que garantisse de forma plena a participação popular e, mais que isso, a nossa forma de torcer, que por gerações a gente forjou e traduz um pouco da nossa forma de se relacionar com a cidade, da nossa forma de se relacionar com o outro e da nossa forma de se relacionar com o futebol. Eu vou terminar uma fala curta, mas eu quero falar que a gente tem um caminho difícil aí até o dia 11 de abril, né? Eu vejo alguns companheiros aqui que estão desde 2011 participando dessa luta no Maracanã, outros que se aproximaram a partir de outubro, quando saiu a luta do edital, quando de fato a gente teve essa pauta fervilhando, né, e diversas pessoas olhando para essa questão do Maracanã. E toda essa luta que a gente fez desde 2011, a gente chega agora no momento crucial. Se até o dia 11 de abril a gente não tiver uma resposta efetiva nas ruas, se a gente não tiver ações judiciais bem embasadas sendo colocadas
pedindo liminar desse processo digital, a gente pode jogar por água abaixo todo o esforço que a gente fez durante esses anos. Então é conclamar os companheiros aí para estar na rua, não tem nada ganho, a gente está aqui para brigar e, como disse o professor Silva, a gente pode até cair, mas a gente cai atirando e é para isso que a gente está aqui se reunindo hoje. Na segunda-feira tem reunião no CEP e no dia 16 a gente está fechando um ato de rua. É importante que todos saiam daqui com a missão, com a tarefa de divulgar essa pauta, divulgar, envolver novos amigos, envolver novos companheiros, colegas e até o dia 11 a gente reverter esse fato. É isso, obrigado. E algumas perguntas à mesa. Lúcio, você está com algumas aí, cara? Faz a leitura da tua então e a resposta, por favor. Alô, alô? Bom, queria participar, falar da presença aqui. Estou vendo aqui o nosso Marcelo Freixo aqui, que já fez o debate das duas. Como eu tenho imenso respeito por todo mundo na vida que consegue juntar teoria e prática, eu não podia deixar de registrar a presença dele aqui. Aí eu não posso me entregar. Bom, tem uma pergunta aqui do Fagner. Cadê o Fagner? Está querendo que eu faça um tratado para te responder, hein? Eu preciso de uma tese. O que você tem a dizer sobre o processo de realização da arquibancada e os resultados da seleção do campo? Crê que os maus resultados têm a ver com isso? Nossa torcida e jogadores já não são mais os mesmos? É muita questão aqui, mas vamos lá. Sobre o processo de realização da arquibancada e os resultados da seleção, eu acho mais ou menos assim, que, obviamente, se você não vê uma consequência direta, está todo mundo no mesmo avião aí, cruzando o Atlântico aí, quer dizer, o avião do Ricardo Teixeira é o mesmo do Ike, é o mesmo do Cabral, então tudo isso tem uma ligação. A realização do Maracanã tem a ver com o Ricardo Teixeira, tem a ver com o Guzman, tem a ver, estão todos no mesmo rodo que a gente está sendo passado, né? Então tudo tem uma ligação, essa ligação não se dá necessariamente em campo, você não vai ter reflexo imediato. O que eu acho assim, sobre resultados, eu costumo falar, tenho falado isso sempre, o Maracanã não se faz em um dia, o Maracanã se faz ao longo de um tempo. E eu acho que a gente está construindo esse Maracanã de 2014 com muito cuidado, com muito esmero. Quando isso não é de hoje, assim, pode acontecer, tomara, oxalá, o Neymar entra na área driblando e ele desminta aqui, mas a lógica hoje é que eu acho que a gente está construindo um Maracanã por tudo isso, por esse processo de realização que culmina com o afastamento da seleção brasileira do seu povo, a seleção brasileira, porque o cara vai deixar a CBF, ele já vende 26 amistosos com o Sheik e raspou o tacho. Então a seleção tem que fazer, em vez de jogar no Maracanã, no Morumbi, ele tem que jogar no Emirates, no Wembley, porque o cara antes de sair, cuidadosamente, ele já fazia isso, mas ele reforçou, ele raspa o tacho ali da CBF, vende para um sheik o direito dos amistosos, que a gente não vai ver. E o torcedor que vai estar no Maracanã em 2014 é aquele torcedor do sou brasileiro, com muito orgulho, que está louco, vai estar com uma camisa lá da empresa dele, e que não vai empurrar a seleção. Aquele Gerdau que eu falei lá no começo da matéria, ele não vai estar no Maracanã. Aquele cara que empurra o time dele, a torcida, não vai estar. Então, aquela véspera de final de 1950, em que os políticos estavam ali na concentração da seleção brasileira, falando e tirando foto, a gente vai ter a mesma cena, ela já está acontecendo. Então, eu repito, dentro dessa sua pergunta, assim, creio que o mau resultado tem a ver com isso? No fundo tem. Como eu disse, o Maracanã não se constrói um dia, ele está sendo construído cuidadosamente. E quanto a outra, assim, nossa torcida e jogadores já não são mais os mesmos, a nossa torcida com certeza não. A nossa torcida é muito diferente. Hoje isso é facilmente constatável no estádio. Você pega no YouTube as cenas do Maracanã dos anos 50, 60, 70, 80 e as de hoje, a gente tem o Maracanã da geral, do desdentado, do geral, e hoje o Maracanã branco. Qual é a consequência disso? Que eu, que sou um cara de arquibancada, que muito antes de trabalhar nisso gostava, e gosto ainda
A gente vê tanta sacanagem, tanto roubo, continua gostando dessa coisa, não sei como. Mas isso é impressionante, ainda me emociona, ainda vou ao estádio, ainda chora, como torcedor. E assim, esse Maracanã, esse estádio de futebol hoje, e vocês são também da arquibancada, é um torcedor muito mais impaciente. O torcedor antes do estádio era um torcedor do amor incondicional. Ele é aquele cara que ele era um fudido, passava a semana inteira trabalhando, chegava ali no domingo, ele queria falar do amor dele pelo clube e apoiava aquele time o tempo inteiro. Isso eu me lembro que quando começava o jogo e o torcedor começava, uma meia dúzia se começasse a vaiar, o resto da torcida que estava e vai vaiar o da sua mãe. Isso era o que eu me lembro várias. Hoje não tem ninguém mais para isso. Começa o jogo, o time começa a jogar, todo mundo vaiando. Porque aquele torcedor, o Gerdau, que gritava para frente o tempo inteiro, do amor incondicional ao clube dele, ele foi substituído. Você vai, porque é mais fácil ir à Argentina hoje, o torcedor hoje que vai ao estádio, ele prefere ir ao jogo da Argentina do que ao Engenhão, ao estádio. O torcedor hoje, você chega no Maracanã, no estádio, e o Maracanã não sai da nossa cabeça, você chega ao Maracanã. Você chega no estádio, você parece até entrando numa boate. Aquele público assim de boate, os caras de terninho, as mulheres, não sei o quê. Então isso mudou muito, respondendo a sua pergunta, o nosso torcedor mudou muito, já fruto dessa legislação, e que a gente está vendo cada vez maior, e o auge disso vai ser esse processo de privatização do Maracanã. Quanto aos jogadores, aí eu acho que a gente ainda tem capacidade de revelar muita gente. Acho que isso, por tudo isso que o Cima falou brilhantemente, por uma série de outras razões, a gente ainda produz muita gente talentosa, só que a gente está defasado em várias outras coisas. A gente, por incrível que pareça, o jogo bonito passou a ser defendido por um francês que entrou para dirigir o Arsenal e mudou o futebol inglês, que era o futebol do chutão, era insuportável no jogo na Inglaterra. E aí chega um francês, vai dirigir o Arsenal e começa a pregar o jogo bonito, da bola no chão, e hoje é gostoso ver um jogo do campeonato inglês. Tem o Guardiola, que humilha a gente numa final, e na coletiva depois ele vai e fala: não sei porque vocês estão surpresos, eu estou fazendo o que vocês faziam. Então, assim, jogador a gente ainda revela, a gente tem uma série de defasagens, extra-campo, por uma outra série de questões que eu teria que fazer uma tese aqui, a gente pode até continuar depois no time. Chegaram 3 perguntas para você, Lúcio. Confere aí, cara. Bota o microfone bem perto da boca. Quer que eu leia para você, Lúcio? Eu leio para você. Vamos lá. Lúcio, como o proibicionismo imposto pela legislação do futebol está afetando o futebol brasileiro? O que você acha da mobilização, da proibição dos sinalizadores? Bom, acho que a primeira questão é um pouco do que eu respondi aqui, né? E o que eu acho da proibição dos sinalizadores? Acho que aí é outra discussão, a gente tem que ter muita clareza quanto a isso. A gente é contra a elitização, a gente é contra isso aqui, mas o sinalizador matou o torcedor. Isso não tem nada a ver com a elitização, porque a gente tem que ser contra. E não sei, não posso ver outra resposta, uma resposta curta e grossa. A gente Posso tem que ser opinar, contra. Lúcio? Posso opinar? Pode. Rapidamente? Não, porque aquele sinalizador que matou o torcedor é um tipo de sinalizador naval, a parada é uma bazuca, é uma arma. A gente tem uma série de tipos de sinalizadores que, historicamente, pelo menos desde a década de 80, são usados na festa das torcidas, que não causam nem queimaduras, né? São aqueles de fumaça, tem outros que tem uns pisca-pisca. Então, acho que acaba se aproveitando uma tragédia, né, se me permite, para ter uma onda de proibicionismo. Eu acho que é porque eu e ele, por exemplo, a gente é de uma geração da bandeira, na verdade, né? Porque, infelizmente, hoje você vê que tem muito pouca bandeira no estádio. É impressionante, você pega uma imagem do Maracanã nos anos 70, é todo mundo com bandeira, e não é torcida organizada, não. É qualquer torcedor com sua bandeirinha. E era um negócio, sim, mas é isso que eu estou dizendo. Então, o problema da bandeira, eu acho que antes da gente pensar na sinalizadora, não devia ter alguma coisa para a gente rever essa questão da bandeira. Porque está parecendo uma missa, vamos admitir que está parecendo. Tem mais bandeira saudando o Papa que está indo embora no Vaticano do que no Maracanã, no Engenhão. Aí não dá. Eu acho assim, que a nossa luta é outra, assim, é maior. Eu acho que se a gente começar a achar que o sinalizador é uma questão de... aí realmente eu sou contra.
matou, e os outros sinalizadores. Aí a gente vai entrar em outra coisa que vai alongar tanto, vai gerar tanto, mas assim, o sinalizador tem um custo alto, o processo, a gente pode ir lá atrás, eu conheço bem esse processo, ele começa, quando torcidas organizadas começam a ser financiadas por clubes, e aí começam a botar um monte de outros materiais, e que antes dessa festa não tinha essas coisas, começa a ter gasto de sinalizador, e aí não me interessa se é um sinalizador de tal, que mata, que não mata, eles têm um custo alto que, se você for ver no processo de quem financiou aquilo, já entra uma série de outras questões. Enfim, eu não acho que isso é fundamental para a nossa festa, para a festa da geral. Aí é uma posição, respeito a sua, mas sinceramente não acho que essa é a nossa luta. Enfim, mas é só a minha posição, é subjetiva. Tinha uma outra aqui. Recente, eu não li o nome do outro, né? Raul Yuri João Pedro, Frente Nacional dos Torcedores. Martial Junqueira. Tá. Recentemente, o vice-presidente do marketing, responsável pela política de ingressos do clube, afirmou que os ingressos mais caros, a tendência de ingressos mais caros e pay-per-view mais barato. Uma de suas primeiras entrevistas, o ex-eleito presidente Flávio Bandeira de Mello, questionado acerca das perspectivas do clube para o remodelado Maracanã, limitou-se a pleitear o posto de fornecedor de conteúdo. Como pode o clube detentor da Motos do Brasil, sediado numa cidade populosa e que recebe significante contingente de turistas, jogar sem média para uma plateia de 10 mil pessoas? Onde chegaremos? Martial, eu tive, assim, essa resposta, eu ontem participo do programa Todo Dia, Meio-Dia, 2 ao vivo, e falei exatamente sobre esse assunto, que lamentava profundamente a postura do novo vice-presidente Marcos do Flamengo, que falou textualmente, com todas as palavras e sem o menor pudor, que a tendência daqui para frente será o ingresso mais caro e o pay-per-view mais barato. E disse, inclusive, ao vivo, que para mim, no meu entender, existia um conflito de interesse, porque ele é presidente, diretor, sei lá o que, ele é o número 1 da Sky, e advogando em nome do pay-per-view que será mais barato e falando que o ingresso será mais caro, e que essa será a iniciação. A gente pode entrar em uma série de fatores aqui. Primeiro, da aberração, que é ver o Flamengo, um clube de massa, um clube popular, que depende essencialmente da sua torcida, que tem na sua identidade a sua torcida, algum dirigente falando que será mais caro mesmo e o povo está fora. Na minha brevíssima explanação, eu tentei falar um pouco sobre o modelo alemão, o modelo inglês onde o povo está fora, quais foram os desdobramentos disso, o modelo alemão. É triste ver o Flamengo dizendo com toda a letra que vai adotar um modelo onde o povo está fora. Eu falei isso ontem, afirmo aqui, eu tenho aonde nós chegaremos, a gente chegaremos mais ou menos onde a gente já chegou. Um estádio branco, com gente com... Tem ninguém com gel no cabelo aqui não, né? Enfim, com as pessoas com gel no cabelo, arrumadinhas e indo para o estádio como se vai a uma festa, eles achando que o torcedor é consumidor e sem enxergar que isso mata a própria galinha dos ovos de ouro dele. Eu contei uma história que ela é muito ilustrativa disso. Eu tenho um grande amigo, classe média que vive uma vida bem razoável, mas que levou o filhinho ao Flamengo Botafogo agora e falou aquele ritual do pai levar o filho, querendo o filho visse que é o Flamengo, o estádio. E no dia seguinte ele falou para mim, eu não posso mais, eu gastei quase 200 pratas para levar um cara de classe média razoável, assim. Eu gastei quase 200 pratas para levar meu filho no estádio. E aí a conclusão dele foi, eu não posso mais. Meu filho não será tão Flamengo quanto eu. Porque ele não pode ir ao estádio, ele não vai, aquilo ali não vai entrar nele como no filho dele, como entrou para ele. Então, essas pessoas, lamentavelmente, não enxergam isso, que o filho do João não vai ser tão Flamengo quanto ele. E a longo prazo a gente vai matar essa galinha dos olhos. Essa aqui está um pouco longa, não tem destinação. Pergunta uma sugestão também ao comitê, tá? A gente pergunta. É José Ronald Noronha Lemos, vice-presidente do Conselho Regional de Estatística do Rio e Espírito Santo.
Gostaria de saber quem ou qual engenheiro firma realizou os cálculos estruturais do Maracanã para a Copa de 50. Porque se o Maracanã era um bem tombado... Que eu essa pergunta? Não, essa é geral, não tem destinação, não tem... Como os familiares dessa firma do engenheiro, né, o Maracanã era um bem tombado, como os familiares dessa firma ou do engenheiro estão se sentindo, sugiro ao Comitê Popular que procure essa firma, engenheiro e ou os parentes, para protestar contra esse governo sobre os destombamentos. Poderia ser um reforço para a luta. Vou encaminhar aqui para o Gustavo. Olha só, eu estou achando que não era nenhuma pergunta, era quase uma denúncia. Nem era para ser lida, era para ser entregue. Só antes, Gustavo, assim, o meu papel primordial, acho que cada um, o nosso, de todos nós, é estar nessa luta que o Simas muito bem falou aqui, estar nessa mesma trincheira e morrer atirando, como cidadão. Como jornalista, eu gosto de fazer matéria. E espero estar, como dizem o atendente telemático, estar fazendo sobre isso também. Eu vou finalizar aqui, já que foram encerradas as perguntas, ninguém tem mais nenhuma pergunta escrita, né? Ou aqui quer dar um depoimento, então são 4 depoimentos, só um minuto, você fica para outra. Você fica para a segunda. Primeiro quero falar o companheiro da Ponte Preta aqui, que fez uma intervenção maravilhosa na segunda plenária, muito lúcida. Por favor, fica à vontade, se apresenta. Quando eu costumo vir de camisa de Ponte Preta, eu não venho camisa do Vasco para não me dar os campos amigos flamenguistas, então eu venho com relação ao sinalizador, a pergunta básica com relação ao sinalizador é como é que é o equipamento militar de uso exclusivo da Marinha entra no estádio de futebol, né? Isso é fundamental. Eu ia para o Maracanã soltar fogo, eu não me lembro, né, de 30 anos de Maracanã, que alguém tenha matado alguém, queimado alguém soltando fogo no Maracanã. Isso é fundamental. Com relação ao custo-benefício do Maracanã, eu morei em Santa Cruz e morei em Japeri. De Saracuruna, que é a última estação, né, você chega no Maracanã em 50 minutos, de Santa Cruz também. E o Maracanã, e você chega por R$7. Tá? Quando eu ia para o Maracanã, meu time levava para o Maracanã, ele ganhava salário mínimo e ele não tinha para pagar. O ingresso dele, o ingresso de 2 primos meus, tomar matilhão, chupar de coleque bom e ele tomar 5 ou 6 cervejas. Né? A grande questão hoje, qual a relação de custo-benefício para nós, torcedores, com relação a isso. Né? Isso, para mim, cara, é fundamental. E o Walter Joaquim, desculpa, se lembra, né? Não sei se era a Sudeste, a federação, tinha um dirigente chamado Belar França. O cara estava mó chovendo, trovoada, 8 horas da manhã. Ele pegava na rádio, vem para o Maracanã, está fazendo um sol lindo, bonito, vai encher o Maracanã. O que a gente vê que na verdade hoje é que presidente de clube, dirigente de federação não querem que os torcedores vá para o Maracanã. Você fazer um jogo no Pacaembu com 4 torcedores é um espetáculo. E final, com relação ao lucro, cara, serviço público não tem que dar lucro porra nenhuma. Pacaembu não tem que dar lucro. Teatro municipal não tem que dar lucro. São Borja não tem que dar lucro. Aquela porra é paga com o nosso dinheiro. Já deu lucro quando a gente paga o imposto para entrar naquele bagulho ali. Joaquim, pega aqui. 2 minutinhos no máximo, tá, mestre? Pois aí não dá nem para. Boa noite, obrigado por você. Tá bom, então a coisa foi melhor. Olha, por que eu estou aqui no depoimento? Porque em 1950 eu estava lá desfilando na inauguração do Maracanã. Conheci, meu nome é Walter Joaquim. Conheci o Maracanã desde o seu início, depois foi construído todos os outros estádios, esportes olímpicos, formação e tudo mais. E a vida me proporcionou de eu ser secretário de Estado e presidente da SUDERJ, no governo Brizola. Eu era inicialmente subsecretário, depois passei secretário e presidente da SUDERJ. Como eu era de uma geração de, para geral, assistir os jogos
jogos, porque o meu pai era diretor de futebol do Flamengo, com 30 campeonatos, eu ia para geral, eu ia para a cadeira. Então a identificação era muito grande com a torcida do Flamengo. No caso, mas com todas as outras, porque eu morava perto do Maracanã, ali na Marizimbar, e assistia todos os jogos. Naquele período, nós remodelamos todo o estádio, todo mundo conhece aquela história e tal, que era uma dificuldade e tal, eu quero passar por aí. O que eu acho que é um absurdo, é um crime que faz com o Maracanã essa privatização. Isso é um absurdo. Poderia ter uma fundação, né, para você dar mais agilidade ao Maracanã e ele ser administrado, falou muito bem o companheiro ali, não tem que dar lucro. O lucro é a alegria do povo. O lucro é a alegria do povo. A participação é a alegria do Maracanã. O Maracanã era o hino, era o canto, então música de carnaval, baratibum, bum, bum, aquilo era um grande hino. Hoje eu vou assistir um jogo em Buenos Aires, é impressionante, o time está perdendo, a torcida está 90 minutos. Aqui, questões também políticas de todos os clubes, de federação, tudo mais, é um xingamento, 5 minutos, todo mundo se ofende e tal. Agora, o Maracanã, eu acho que ele não deve ser privatizado. Você pode sim, uma fundação privatizar alguns níveis de serviço, isso pode acontecer, está entendendo? Mas, e manter, aquele equipamento esportivo é um crime. Eu me lembro bem que estava fechado tudo que era esporte e formação, reabrindo tudo naquela época, Luiz, você reabrindo tudo, aquela garotada na natação, em todos os esportes. Aquilo ali é formação e também é um esporte de performance, que tem equipamento para tudo. Você destruir tudo para fazer outro lugar, isso é conversa. Ali, isso aí só visa lucro, enriquecer algum grupo, transformar o Maracanã em elitista, sim, e muito elitista, porque na Inglaterra, todo mundo tem que olhar o seguinte: a Inglaterra, primeiro, o futebol dela cresceu, porque os piratas russos da privatização, quando houve a queda da União Soviética, a máfia que se enriqueceu, teve que fugir com o novo governo nacionalista, e fugiu tudo para a Itália, para a Inglaterra. A Inglaterra já estava acostumada a se associar a piratas. Quando eles roubaram toda a riqueza da Espanha, de Portugal e daquela empresa holandesa, se uniu a esses piratas e cresceu o futebol inglês, que fizeram de uma maneira que o Lúcio colocou muito bem, porque qualquer lugar da Europa, nos estádios, tem a participação popular. No Brasil, ainda no país subdesenvolvido, o povo é pobre, a divisão de renda aqui é extremamente penosa para o povo. Né? Existe uma hegemonia das classes burguesas no Brasil muito forte. O povo não tem condições. Eu vou dar um exemplo aqui recente, dos 2011. O Flamengo ia jogar com o Cruzeiro, com o Engenhão, ia dar 10 mil pessoas. Eu arrumei uma briga tremenda, baixamos pela metade, deu 40 mil pessoas do Flamengo de 5-1, porque a torcida estava do lado cantando. A influência não só do Flamengo, todas as outras torcidas. A presença da torcida é fundamental. E elitizar o Maracanã é afastar a participação popular, a arte popular. E terminar com todo o conceito do Maracanã é você perder o que há de melhor no esporte, que é a promoção social, a promoção de saúde, a prevenção às drogas e a cidadania que um estádio popular pode exercer. Essa é a minha pergunta. Tá? Eu vou começar com o Lúcio de Castro, que tem seus compromissos, não sei como é que está a agenda dele hoje, mas teve que fazer uma ginástica e está aqui porque realmente é um jornalista de íntegro, né? Tem a visão da responsabilidade do papel do jornalista enquanto auditor da sociedade e enquanto realmente um profissional digno que tem interesse com compromisso cívico. Lúcio, vamos pedir aí uns 15 minutos, por favor, para cada um, para que a gente, num sistema de imagem, a gente tenha um teto aqui até as 21 horas. E a palavra é por 15 minutos, cara. Fique à vontade. Boa noite para todo mundo. Tá. Bom, acho que talvez nem parar com a história, talvez seja a gente bater boca aqui mesmo, conversar, então talvez nem use os 15 minutos. Mas agradecer muito pelo convite, em primeiro lugar. Até tinha falado com ele, estava tudo enrolado nesse horário, não poderia estar aqui, mas acho que é um dever mesmo estar aqui, fiz uma ginástica para estar.
Prazer sempre estar aqui nesse fórum, prazer estar do lado do meu amigo. Fui calouro na Faculdade de História de Luiz Antônio Simas e por isso tenho sempre muito medo de estar do lado dele e muito respeito. Mas é um meu guru e é bom que ele fale depois que vale mais a pena. E, enfim, pena o Afonsinho não está aqui. Eu tinha preparado até uma homenagem para o Afonsinho, eu fiz um documentário recentemente que ele fazia parte e peguei uma série de documentos do SNI, da ditadura, falando sobre o Afonsinho e queria entregar para ele hoje aqui a história dele um pouco. Infelizmente ele não veio, mas eu gostaria muito de ter entregue para ele isso hoje, mas entregarei depois. Enfim, eu, na verdade, quando o assunto, diante desse assunto, eu sempre, Maracanã, essa audiência que a questão da privatização, o processo de elitização que o Maracanã vem passando, brutal, eu sempre me lembro nessa hora da figura do Gerdau. Não aquele Gerdau empresário, esse a gente vai falar no final, só talvez. Mas o Gerdau, não sei se vocês conheceram, eu vejo o camisa do Flamengo aqui, mas são muito novos, talvez não tenham conhecido. O Gerdau era um negão de quase 2 metros de altura, que ficava na Geral do Maracanã, na antiga Geral do Maracanã, e gritava e ficava acompanhando os ataques do Flamengo, e gritava, o Flamengo atacava, ele para frente, tinha um vozeirão, chuta, chuta, aí ele tinha as expressões próprias, né? Bola pipoca, aí eu perguntei, mas Gerdau, o que é bola pipoca? Ele falou assim, bola pipoca é aquela que vai assim. E o Gerdau era uma figuraça, todo mundo conhecia ele na Geral do Maracanã. Existia um folclore né, do Gerdau, o que o Gerdau fazia com aquele vozeirão, com a profissão do Gerdau, falava um monte de coisa. E um dia eu me lembro que eu estou descendo o calçadão de Madureira, eu escuto assim, ó, sorvete! Era o Gerdau, que era o sorveteiro do calçadão de Madureira. E ele usava aquela voz também para... Tá. E, enfim, mas eu observo a figura do Gerdau, e o Gerdau dizia que as grandes conquistas do Flamengo, aquele Flamengo de 81, aquele Flamengo dos sonhos, era por causa dele. Ele era o responsável, ele orientava o Flamengo, ele fazia o Flamengo ser campeão, porque ele dizia o que ele tinha que fazer, chutar na hora que tinha que chutar, e ele ficava Adílio, chuta, Zico, não sei o quê, e ele garantia que ele era o responsável pelo Flamengo campeão do mundo. E o Gerdau era um cara muito querido no Maracanã, na geral. E eu me lembro do Gerdau por quê? Porque o Gerdau não era possível no Maracanã. O Gerdau foi retirado do Maracanã. Não vai existir mais o Gerdau. O processo que o Maracanã está passando é um processo semelhante. Eu vou recuar só um pouco aqui para a gente fazer a nossa... Em 1992 é criada a Premier League na Inglaterra. E o que é a criação da Premier League? É um cara, que é o Murdoch, que quer implementar a TV a cabo na Inglaterra e investir muito pesado. E uma das pontas de lança para essa implementação da TV a cabo na Inglaterra, no caso a Sky, é a Premier League. O campeonato inglês passa por alguns problemas, né? Futebol inglês, violência, tem o episódio de Nigel, tem o episódio de Sheffield, e aí vem o relatório Taylor, e todos esses já vêm um pouco no caminho de elitizar a arquibancada do futebol inglês. Mas o que vai elitizar em definitivo o campeonato inglês é a criação da Premier League em 92. Da criação, que é uma criação do Sr. Murdoch, ele que está por trás disso tudo, para implementar a venda de TV a cabo na Inglaterra. E o que acontece com esse processo? A partir daí, os ingressos são aumentados em 300%, em pouquíssimo tempo. Esses ingressos passam a ser 300% mais caros. O espaço popular é retirado. E várias outras coisas. O futebol passa a ser encarado como um produto. E aquele torcedor, o Gerdau inglês, ele é retirado da arquibancada porque eles querem a consumidor. E aí se dá uma brutal elitização hoje. Quem vai ao jogo na Inglaterra sabe, quem vê pela televisão sabe, um jogo na Inglaterra parece um espetáculo de teatro. Você senta, aquelas pessoas sentadas quietinhas, olhando o jogo,
aí aplausos, não sei o quê, todo mundo ali, os estádios são lindíssimos, mas o povo foi retirado. O que está sendo implementado aqui é exatamente o fim do Gerdau, o mesmo processo de legislação que a Inglaterra passou. A grande questão para a gente, além da gente querer um modelo nosso, e a gente não precisa copiar o modelo de ninguém, mas é que existem modelos viáveis, existem modelos modernos, que arrecadam muito, e que nem por isso retiraram o povo. Acho que muitos de vocês conhecem, sabem do que eu vou falar. Se você for ao jogo do Borussia Dortmund, atrás do gol, existe o que eles chamam a muralha amarela. O que é? São 20 mil lugares do estádio que são destinados aos Gerdais da Alemanha. Não sei se tem Gerdau na Alemanha como aquele, né? Mas deve ter Gerdau como nome. Mas são ingressos populares, custam 1/3 do inglês. Então, só para a gente ter um exemplo, um ingresso onde há a muralha amarela, que são esses 20 mil lugares populares do Borussia Dortmund, está custando, domingo vai ser o Flamengo e Botafogo. E essa atual diretoria do Flamengo defendeu que esse ingresso seja mais caro e elitizado também. E aí pode até. Estou vendo o Walter Joaquim aqui, e a gente pode até. É uma bênção a diretoria de que o Walter Joaquim. Eu não vou dar direito à resposta, tá, Walter? Você é absolutamente democrático. Que a diretoria passada tenha saído, mas a que entra já com uma mentalidade absolutamente elitista também. E defendendo ingresso a R$80. Só para que as pessoas se situarem, hoje é possível ir na muralha amarela por 1/3 que você vai pagar no Flamengo e Botafogo. Esses 20 mil lugares no estádio do Borussia custam 1/3 do que vai custar um ingresso no Engenhão, Flamengo e Botafogo. Então, existem modelos viáveis. E qual a diferença hoje do modelo da Inglaterra do modelo, por exemplo, praticado pelo Borussia, onde tem esses lugares populares? Eles chegaram à conclusão que na Inglaterra, quer dizer, o capitalista, quando faz um implemento na coisa dessa, ele tira um estádio, ele não percebe que ele mesmo está matando a galinha dos outros. Eles perceberam ao longo dos tempos que aquele público não tinha rotatividade, que o cara, como ele tem que entrar, em geral ele garante o ingresso pela temporada toda, paga uma baba que é inviável para qualquer um de nós, inclusive o torcedor do Norte, e é sempre o mesmo público inteiro. Esse cara que vai no primeiro jogo da temporada, ele consome uma camisa, uma caneca no primeiro jogo, no último ele já não está mais comprando, mas não tem rotatividade, porque o pobre não está indo. Então eles, e na Alemanha, eles estão percebendo que o estádio, esses produtos, vendem muito mais do que a Inglaterra hoje em dia dentro do estádio, porque tem rotatividade. Então eles mesmos que utilizaram o estádio estão se dando conta de um problema agora. Não tem rotatividade. E estão matando a galinha do Novo Jogo. Então basicamente, e aí eu passo por cima, e basicamente a minha exposição é nesse sentido. A gente não precisa copiar o modelo alemão, o modelo do Borussia. A gente tem o nosso modelo. O nosso modelo é o modelo do Maracanã do Gerdau, da nossa cultura, mas aqui está sendo implementado, e a gente vai ver com essa privatização escandalosa do Maracanã, que está sendo implementado rigorosamente o modelo que foi implementado na Premier League. O modelo para vender jogo de pay-per-view, o modelo para tirar o povo de dentro do estádio. É esse o modelo. A gente não precisa do modelo alemão, mas só quando argumentarem que, mas é assim agora, existem outros modelos. Até na Alemanha existe um modelo que foi preservado a participação popular. Basicamente, assim, eu vou passar por cima, mas é um pouco isso que eu queria falar e depois eu vou para debate para você. Lembrando, deputado Marcelo Freixo, que tem um informe aqui importante que já tinha sido até levantado na primeira plenária. Marcelo, fica à vontade. Fica tranquilo que eu não vou falar de nenhuma traída, não. Mas, Deus sabe. Mas o debate do Maracanã é um debate político, né? O debate político não é técnico, né? A gente pode aqui citar 500 números, que não vai ser depois disso que o Cabral vai olhar e falar: porra, vocês tinham razão, não vou privatizar.
É um debate político, de enfrentamento político pela cidade que a gente quer. Né? É um projeto de cidade. O Maracanã está dentro de um debate maior. Tem que ser pauta específica, evidente, válido isso aqui, por isso que eu aceitei estar aqui, voltei. Agora, a gente só ganha se a gente ganha o entendimento todo. E nesse sentido, vai o Alerj dar um convite. Eu, infelizmente, eu estava na Alerj, não perdi aqui a fala inicial do Luciano Simas, mas quero dizer que, e aí é uma forma que você vai gostar, que é curioso, nós estamos lançando amanhã, que é aniversário do Rio de Janeiro, uma campanha contra a construção do Centro de Convenções do Ike Batista no Aterro do Flamengo, na Marina da Glória, que é uma aberração. O Aterro do Flamengo é um espaço que simbolicamente pode ser dito tão democrático quanto o Maracanã. Né? O Aterro do Flamengo no domingo é um espaço muito democrático, muito interessante, que nos lembra muito o efeito do Maracanã. E ele quer construir ali, já tem autorização, já comprou, um centro de convenções no Aterro do Flamengo, é uma aberração. Então amanhã a gente está lançando meio-dia 30 no Buraco do Lume, que fica na São José com Rio Branco, aqui do lado. Esse é abaixo-assinado que eu já trouxe para deixar com vocês. O Lúcio não vai poder falar, mas pode falar disso no programa, já vai aqui a dica. E no domingo estaremos no Aterro, colhendo a assinatura do Aterro, porque esse debate tem que ganhar as ruas. Aí você fala, mas é mais uma frente ali do Maracanã? Não, é a mesma. Aliás, inclusive é a mesma se tratando dos próprios sujeitos. Né? De um e de outro. Mas o mais interessante é que essas coisas funcionam. Eu saí daqui hoje à tarde, fui para a Assembleia Legislativa, cheguei lá e tocou meu telefone. E aí falou, eu queria falar com o doutor Marcelo. Eu falei, pois não, aqui é a fulana de tal da EBX. Aí eu falei, de onde? Da EBX, a gente queria fazer um convite para o senhor. Eu falei, pois não, eu estou aqui publicizando. Aí eu falei, aliás, dividindo com vocês. A gente queria convidar o senhor, porque a gente quer mostrar para o senhor o projeto Marina da Glória. Olha como é que faz efeito. Né? Eu falei, pois não, eu vou marcar numa sala aqui da Assembleia Legislativa e vou convidar o conjunto da sociedade, que eu acho que merece, tanto quanto eu, de uma explicação. Né? Ela não sabia o que ele dizia, mas topou. Eu não vou dar EBX nem reunir. Né? É eles que compareçam à Assembleia Legislativa e na sala das comissões possam explicar o projeto diante da população. Então, parece que fizeram a mesma coisa na Câmara de Vereadores, que alguém vai ver, e na Assembleia Legislativa eu estou confirmando, vai ser na outra quinta, daqui a uma semana, e aí vou avisar o horário para que vocês compareçam e também façam as perguntas que tem que fazer. Mas, enfim, essa luta tem efeito e incomoda. Incomoda. O que a gente tem que fazer é provocar um incômodo. Nosso Rio de Janeiro tem que ser questionado para quem e que Rio de Janeiro que a gente quer. Então, vai aqui mais uma iniciativa, se puder ajudar. Amanhã a gente está lá, domingo no Aterro, e aí a ideia é que isso possa estar gerando debate sobre o Rio de Janeiro. Envolve o Maracanã e tantos outros sujeitos. Obrigado, gente. Vamos então abrir para uma última rodada da mesa. E vou mais uma agora pedir que está encerrado com o encaminhamento de perguntas, tá? Lúcio, tem mais uma perguntinha para você, tá? Depois eu vou dar 1 minuto para o Simas, 1 minuto para você, 1 minuto para cada componente na mesa. Vamos começar pelo Simas ou você? Simas, fica à vontade. 1 minutinho, intervenção final. Gente, é só realmente para reafirmar aquilo que nós já falamos, né? Pensar realmente aquilo, o Freixo até colocou agora aí, Marcelo. Você não pode pensar o Maracanã sem o Rio de Janeiro, não pode pensar o Rio de Janeiro sem o Maracanã. Essa luta realmente é uma luta bem mais ampla. Tá? É necessário que a gente reflita sobre essa cidade, é necessário que a gente fale cada vez mais sobre essa cidade, é necessário que a gente faça um discurso de combate, né, a essa ideia de revitalização. E eu queria terminar só dizendo uma coisinha básica, o meu encerramento. Eu não estou resistindo a nada. Eu não vou resistir a nada, eu não gosto da palavra resistência, porque eu acho que quando você usa o conceito de resistência, você está sendo pautado pelo outro. Então o outro está atuando e você é pautado por ele toda hora e você se coloca numa posição de submissão. Eu não estou resistindo não, acho que a gente não tem que resistir, a gente tem que fazer uma coisa que é muito maior do que resistir. A gente tem que inventar a cidade do Rio de Janeiro que a gente quer. Né? Porque resistência é um conceito que está fundamentado na ideia de que o outro te pauta. A gente tem que fazer mais do que resistir. Não é resistir não, é inventar a cidade, é criar a cidade, é dar mão em pingo d'água, é mostrar o que essa cidade do Rio de Janeiro é capaz de fazer.
Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que subverter essa ordem, a gente tem que quebrar essa lógica, a gente tem que tomar a dianteira do discurso. A gente não pode só ficar numa posição de reação a uma ação do pessoal que está fazendo isso, né? Então eu diria que é hora da gente realmente pegar a tarefa de inventar o Rio de Janeiro na marra, se for necessário. E o trabalho é aquilo que eu falei, é um trabalho efetivamente de formiguinha. A gente tem que fazer esse tipo de coisa, tá? Vão capinar, vão fazer o diabo, mas a gente resiste, a gente mais do que resiste, inventa, a gente cria condições de construir isso que a gente quer. Se não, é aquilo que eu falei, fica a minha mensagem final, né? Filme de Bang Bang, acabou. Para morrer, vamos morrer atirando, tá? Porque numa dessas a gente acerta uma bala no mocinho e o mocinho bonitinho, todo engomadinho, dança. Muito obrigado aí pelo convite, estamos juntos. Tem uma pergunta aqui, do Minas Gerais, que também já acabou. Levando em consideração que a grande maioria das torcidas organizadas são utilizadas como instrumento político por parte das diretorias e oposições dos grandes clubes, como você acredita que as diretorias dos clubes conseguirão administrar a contradição existente entre fato e a atual política de extinção das forças organizadas nos estádios? Pergunta do único. Acho que sim. Tudo que a coisa mudou muito dos anos 80 para cá, infelizmente, acho que também não dá para generalizar, tem torcida organizada com gente muito boa, tem torcidas organizadas boas e tem hoje gente que é matéria paga. Eu torço para que essa matéria paga seja extinta realmente por todos nós aqui e que fiquem legítimos, que fiquem só fora do clube de uma forma legítima e não se aproveite daquilo ali para viver. Sinceramente, basicamente acho que é isso, essa contradição. Que acabe, quem é matéria paga, basicamente isso é isso. E só minha rodada final aqui, só lembrar que o companheiro da Ponte Preta e o Walter falaram aqui na pergunta deles, da questão do que o Maracanã, a coisa pública não tem que dar lucro, e eu só tomo nessa luta que a gente tem que realmente estar aí, não na resistência, mas inventando, a gente às vezes tome cuidado com algumas coisas. Da mesma forma que perversamente se fez eles perversamente conseguiram sempre nos últimos tempos estabelecer uma relação entre pobreza e violência, e sempre o argumento na Inglaterra foi assim, aqui está sendo assim, quando se higieniza um estádio, é sempre o argumento de tirar a violência, porque associa isso de uma forma suja e perversa à pobreza. Quer dizer, a violência existe por causa do pobre, então vamos eliminar o pobre, o que é uma mentira, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma, me parece assim, que a gente tem que não corresponde muito aos fatos, que o Maracanã, quando se fala que essas instalações não têm que dar lucro, não podem dar lucro, está aí o caso inglês provando, que eu citei aqui. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O Maracanã pode dar lucro sim, bem administrado, sem roubo, sem ser elitizado, sem ser higienizado. Eu não vejo essa imensa contradição. Nem a Inglaterra, o que aconteceu? Eu citei aqui, depois da criação da Premier League em 92. Você transforma o torcedor em consumidor, vende o sócio-torcedor para a temporada inteira, e aquele sócio-torcedor, ele é o mesmo, do primeiro ou último jogo da temporada. Um cara com imenso poder aquisitivo, e que teve dinheiro para comprar o carnê, e vai no mesmo jogo. São os mesmos 70 mil pessoas praticamente. E aí eles constataram que aquele cara no primeiro jogo, ele compra a cueca, compra a camisa, ele compra a caneca do clube, mas ao longo do ano ele não compra mais, porque ele já comprou. Então, esses mesmos caras que estabeleceram isso, eles estão complicados, eles estão vendo que eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Ao passo que no modelo alemão, por exemplo, que eu citei aqui do Borussia Dortmund, que tem um rodízio, que tem 20 mil lugares separados para o povão, a coisa está girando. E de hoje existe a constatação que o modelo alemão é muito melhor do que o inglês, esse modelo, porque esse torcedor popular ele está consumindo. Então a gente tem que tomar cuidado nessa luta também, de também não cometer o mesmo erro deles, de não associar o público que não é o público A, ele consome também. E hoje está se provando que mais do que aquele sócio-torcedor que paga por uma temporada inteira. Então a gente é só assim,
um alô, porque eu acho que nessa luta a gente tem que cuidar dos nossos argumentos. O Complexo do Maracanã, acho que o que o Delei quis dizer é que quando a gente, um equipamento público qualquer, não precisa necessariamente dar lucro. Né? Não precisa necessariamente dar lucro. Um hospital público não dá lucro, e quando a gente fala do Maracanã, a gente está falando em saúde também, a gente teve relatos na mesa anterior que falam disso. Um parque público não dá lucro, e quando a gente está falando do Maracanã, a gente está falando de lazer. Mas eu, por outro lado, concordo com o Lúcio, quando eu acho que a gente tem que escolher os argumentos. Eu fecho com a tua ideia, Delei, mas acho, e essa discussão a gente faz dentro do comitê, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala pensando em como que as outras pessoas vão ler isso. Então hoje, se a gente fala o Maracanã não tem que dar lucro porra nenhuma, vai ter uma porção de gente, e aí dentro do debate político a gente pode tomar muita porrada, né? Vai ter uma porção de gente questionando isso, porque vai trazer um monte de casos emblemáticos lá de estádio. A questão para mim é que não é nem a discussão se tem ou não, a questão é que ele pode dar lucro sem ser higienizado. Isso para mim é óbvio, assim, é uma questão de gestão. Né? O cara da geral ele consome também, senão a gente está querendo pegar que o cara da geral não pode consumir. Está aí a ascensão da classe C, está aí a ascensão da classe. Então, o povão pode consumir também. E está aí uma terra elitizada tendo problema no consumo. E é aquela velha história, né? Fala-se no Brasil que o que é público não funciona, né? Na verdade, é uma grande justificativa de privatizar quando a gente não encara o desafio de ter uma gestão pública que, de fato, possa ser eficiente, inclusive nesses moldes, né? Lucro, não lucro, enfim. Mas era apenas um comentário que eu queria dar. Eu quero só, minha fala final é reforçar o calendário que a gente tem. Isso aqui é um seminário, isso aqui é a gente trocando ideia, fazendo debate, mas a luta não se ganha aqui. Isso aqui é um momento de encontro, é um momento onde a gente avança nas nossas perspectivas, mas a luta se dá na rua, a luta infelizmente se dá no judiciário também, a luta se dá nos gabinetes, mas o que todos nós aqui podemos fazer de imediato é estar consciente de que a gente vai ter que ir para a rua. Dia 16, já temos a data, vamos fechar o local. Dia 16, nós vamos para a rua. A gente está se articulando através do comitê para isso. Na segunda-feira, a gente vai ter uma reunião. Todos os que estão aqui estão convidados. Dia 16, a gente vai ter esse ato. Dia 4 de março, agora segunda-feira, no CEP, aqui na Evaristo da Veiga. Quem se ligar aí nos canais do comitê, Facebook, no site, enfim, vocês todos vão poder participar dessa reunião, uma reunião aberta para discussão desse ato de rua. Dia 2 e 3 de março, fazer um breve calendário aqui, esse fim de semana, antes da reunião, a gente vai ter as semifinais da Taça Guanabara. A molecada da Frente Nacional de Torcedores aí está se articulando para fazer panfletagem, para fazer interferência no espaço do Engenhão. Quem quiser mais informações também, pode procurar o Lucas, pode falar com o Flávio. Acho que é importante a gente estar fortalecendo isso também. No dia 10 de março, é a final da Taça Guanabara. Novamente a gente vai se articular para estar no Engenhão, estar divulgando. Vamos ver, enfim. Com esse time do nosso Vasco ali, não sei não. No dia 11 de abril, todo mundo tem que botar na agenda, dia 11 de abril, às 10 horas da manhã, o governo pretende fazer essa licitação. A licitação vai ser no Palácio Guanabara, e a gente recebeu a informação hoje de que a modalidade de licitação que está prevista para esse dia é uma modalidade onde os interessados apresentam no momento o seu envelope com a sua proposta. Então você não vai ter uma data onde a EBX, o consórcio lá da Odebrecht, etc., vão apresentar a sua proposta, uma data limite. Você vai ter nesse dia todos presentes para apresentar isso. E o interessante é que, na teoria, isso é aberto. O público pode entrar nesse processo de licitação. A gente sabe que depois da audiência pública que eles pretendiam fazer e que a gente transformou numa grande manifestação, eles vão armar algum esquema para a gente não estar lá dentro. Mas no mínimo na porta a gente vai ter que estar, e a gente vai ter que levar muita gente, fazer muito barulho nesse dia.
É isso, gente. Se tudo der certo, até o dia 11 de abril a gente nem vai precisar se preocupar com isso, porque a gente já vai ter derrubado esse processo. Bom, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que nós aqui na ABI, na Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos, temos a consciência de que o jornalismo de mercado não tem compromisso algum com a sociedade. Estamos falando do jornalismo de mercado, dos barões da comunicação. Nós acreditamos que a mídia contra-hegemônica precisa crescer nesse país. Não existe democracia sem imprensa livre, plural de ideias e conteúdo. O Brasil ainda vive a ditadura do pensamento único. Precisamos quebrar esse monopólio. Precisamos de um novo marco regulatório no setor da comunicação de massa no Brasil. Futuramente, estaremos fazendo um grande encontro aqui, nesse sentido, para darmos início a uma luta que é fundamental nesse país. Do contrário, nenhuma dessas lutas será possível. E eu conto com todos aqui. Obrigado e uma boa noite a todos.